Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Pessoal, nós viemos numa sequência de aulas sobre Química Orgânica. Falamos sobre hidrocarboneto, nomenclatura, as funções orgânicas oxigenadas, e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco das funções orgânicas nitrogenadas. É isso mesmo. As funções orgânicas oxigenadas são aquelas funções que apresentam oxigênio na sua maioria, como álcool, éter, éster, ácido carboxílico, cetona, fenóis. A aula que nós tivemos recentemente, então, se você perdeu essa aula, é importante que você acesse as nossas plataformas e revise esse conteúdo, reveja essa aula, para entender um pouco melhor como que vai funcionar essa aula de funções orgânicas nitrogenadas. Se as oxigenadas elas apresentam oxigênio na sua estrutura, as nitrogenadas elas obrigatoriamente deverão apresentar o nitrogênio aí na sua estrutura molecular. Então agora é essencial que as moléculas tenham um átomo de nitrogênio dentro da sua estrutura para ela ser considerada uma função orgânica nitrogenada. Perfeito? E aí nós temos basicamente três funções orgânicas nitrogenadas, que é o que nós vamos ver nessa aula, que são as aminas, as amidas e os nitrocompostos. Então, nós vamos ver hoje o comportamento dessas substâncias, como que elas são classificadas, a sua nomenclatura e como que eu identifico isso dentro de uma questão de Enem. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela, olha só. Aí na tela nós temos a primeira função, que são as aminas. Bom, uma amina, ela é derivado da amônia, né, que é NH3. Então, todas as vezes que eu tiver uma molécula que apresente o grupamento NH, essa molécula será uma amina. É importante que nós tenhamos um pouquinho de consciência que a amônia ela é o NH3 e quando eu faço uma substituição de um desses hidrogênios por um átomo de carbono, eu vou ter a função amina. E aí eu posso ter um grupamento NH2, NH ou simplesmente o grupamento N, que é o que vai me dar então uma função orgânica nitrogenada. Perfeito? Olha só. Então as aminas, elas podem ser primárias, secundárias ou terciárias. Isso acontece quando eu substituo ali os átomos de hidrogênio presentes na amônia, né, que é NH3. Então, quando eu faço essa substituição, eu vou ter a classificação da amina. Então, eu posso ter uma amina primária, onde eu substituo um hidrogênio, uma amina secundária, onde eu vou substituir os dois hidrogênios, e se eu tiver uma amina terciária, nós iremos substituir os três hidrogênios. Essa substituição, pessoal, ela deve ser por átomos de carbono, tá? Então, quando eu troco essas moléculas por átomos de carbono, veja aí na tela que tem um R, e nós vimos nas nossas aulas que esse R ele vem de radical, né, de ramificação, que aí pode ser metil, etil, propil, ou qualquer um outro daqueles que nós vemos nas nossas aulas. Bom, nesse caso, uma amina ela vai ter a nomenclatura da seguinte maneira. Então, eu vou indicar um prefixo, que é a quantidade de carbonos, um infixo, que é o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, e a terminação amina. Então, muito comum, uma molécula que tem a terminação ina, ela pertencer a uma função amina. Perfeito? Então, nesse caso, essa molécula da tela, ela tem 4 carbonos, então ela vai ser um but, ó. A ligação entre esses carbonos é uma ligação simples, então nós vamos usar o prefixo -an. A amina, ela está no carbono de número 2, lembra que eu preciso chegar pelo lado da molécula em que eu me aproxime mais rápido da ramificação, da insaturação e da função. Nesse caso, nós temos a função amina. Então, o carbono número 2, né, voltando ali, contando de trás para frente, ele é equivalente à nossa amina. Por isso que a nossa molécula é um butan, porque são 4 carbonos, -an, porque é uma ligação simples entre esses carbonos, e 2-amina, porque a amina ela está no carbono de número 2. Olha os outros exemplos. Aí nós temos 4 carbonos, 5, 6, então a minha cadeia principal tem 6 carbonos. Eu percebi que eu tenho uma insaturação no carbono de número 2 e eu tenho a amina no carbono de número 3. Então começa com o prefixo, que são 6 carbonos, então isso é um hex. No carbono de número 3 tem uma dupla e no carbono ali de número 3 está ali a nossa amina, então nós temos um hex 2-en 3-amina. Perfeito, pessoal?
Um outro exemplo, nós temos ali uma amina ramificada, né, com os dois radicais metis, então eu posso simplesmente falar que isso é um dimetilamina, ou tudo junto, né, dimetilamina. Então eu também posso usar essa pronúncia, mas o ideal é que se use dimetilamina. Isso acontece para outras cadeias ramificadas, olha só. Nesse outro exemplo eu tenho um metil, um etil e um propil. Pela ordem de nomenclatura, essa ordem ela deve ser em ordem alfabética. Eu não posso escolher um radical menor ou um radical maior, eu devo organizá-los em ordem alfabética. Então, olha só como que fica ali a nossa nomenclatura. O nosso primeiro radical é um etil, letra E, depois um metil, letra M, um propil, letra P. Então, observem que eu coloquei em ordem alfabética, etil, metil, propil, mas a terminação amina, porque ela, sim, é uma amina, nesse caso, uma amina terciária, porque nós substituímos 3 átomos de hidrogênio por átomos de carbono. Então, nós temos um metil-metil-propilamina. As aminas, elas vão dar um odor característico ao odor do peixe. Então, é importante lembrar que lá nas funções inorgânicas, nós vimos que é importante lavar o peixe com limão, justamente para tirar esse odor característico, que é um odor de uma amina que age como uma substância básica. Então, quando eu uso ali o limão, que é uma substância ácida, eu vou retirar aquele cheiro característico de peixe, porque aquele cheiro característico de peixe ele vem da trimetilamina, que é uma função amina, perfeito? Então vamos lá. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos, né, de funções que são funções aminas, que é aquilo que eu falei para vocês. Normalmente o que termina em ina vai ter uma função amina, ó, então tem a molécula de nicotina, a molécula da cocaína, a molécula da cafeína e, por fim, a molécula ali da morfina. Então percebam que esses 3 componentes, nessas 3 substâncias extremamente conhecidas na nossa sociedade, são substâncias que apresentam características das funções amina. Percebam que todas elas vão ter ali o nitrogênio ligado a um carbono, substituindo seus hidrogênios. Então, nicotina, cocaína, cafeína e morfina são exemplos de moléculas que apresentam em sua estrutura a função amina. É só lembrar da terminação, né, pessoal? Então, lembrando da terminação ina, muito provavelmente a função orgânica presente nessas moléculas será a função amina, ok? A próxima função que nós vamos ver é a função amida. Então, cuidado para não confundir os nomes, né? A diferença aí é um pequeno d. Então, eu vou ter a função amina com Na e eu vou ter a função amida com Da. Qual é a diferença? A diferença é que na amina eu tenho o nitrogênio sozinho, né? Então esse nitrogênio ele vai ser ligado ali a outros átomos de carbono somente, e na amida eu preciso ter esse nitrogênio ligado a uma carbonila. Lembram o que é uma carbonila, pessoal? Então uma carbonila é quando eu tenho um carbono ligado a uma dupla O. Então todas as vezes que eu tiver o nitrogênio ligado a uma carbonila, eu terei a função amida. A observação é que esse nitrogênio ele precisa estar diretamente ligado a essa carbonila. Não é necessário que ele esteja relativamente próximo, ele deve estar obrigatoriamente no mesmo carbono. Então, o carbono que faz a carbonila, que é a dupla O, deve ser o mesmo carbono que se liga ao nitrogênio, e aí nós temos a função amida, ok? Vamos ver na tela como funciona. Olha só. As funções amidas, elas vão ter essa característica. Perceba ali que o nitrogênio está ligado diretamente ao carbono da carbonila. Então ela pode ser uma amida primária, que também pode ser chamada de uma amida não substituída. Então nós temos também uma amida secundária. Perceba que eu substituí os 2 hidrogênios, né? Então eu também posso ter uma amida chamada de amida monossubstituída, e eu posso ter também uma amida terciária, que também pode ser chamada de uma amida dissubstituída. Por que essas nomenclaturas? Porque perceba que na amida primária eu não substituí nenhum hidrogênio, né? Então continua sendo o NH2 ligado a uma carbonila. Então eu posso simplesmente falar que é uma amida não substituída. Já na amida secundária, eu substituí um daqueles hidrogênios por um grupamento metílico ou etílico, e aí eu tenho uma amida monossubstituída, eu fiz uma substituição. Na amida terciária, eu substituí os 2 hidrogênios. Perceba que a molécula agora da amida terciária, ela não tem mais hidrogênios ligados ao nitrogênio. Então, vou ter o nitrogênio ligado à carbonila e a outros 2
carbonos ali, metílicos, etílicos ou propílicos, e aí eu posso ter uma amida, então, disubstituída, onde eu fiz as duas substituições dos hidrogênios por outros grupamentos, perfeito? Vamos ver então. Como que eu dou nome a uma amida? Muito parecido com o nome da amina, a única diferença é que agora eu não vou mais terminar com ina, eu vou terminar com ida. Então, se eu falo, por exemplo, de uma propilamina, agora vai ter que ser uma propilamida, ok? Então, aí é a diferença de amina para amida. Bora ver só como que funciona. Tem uma molécula lá em cima com 3 átomos de carbono, então vou usar o prefixo prop. A ligação entre esses carbonos é simples, então é an. Como é uma amida, termina então com a terminação ida. Então tem uma propanamida. A mesma coisa para etanamida, butanamida, pentanamida, tá, pessoal? Então se tiver somente ligações simples e a amida estiver na extremidade, nós vamos ficar com essa nomenclatura. Olha esse outro exemplo. Nós temos uma amida com radical metil, e eu tenho um carbono número 1 ali, então o nitrogênio está ligado à carbonila. Então nós vamos ter um normal metil, né, porque é um metil, metanamida. Simples. Então met e met são 2 carbonos. Perceba que a nossa molécula tem 2 carbonos. Seguindo, ó, eu tenho uma amida com 3 radicais, onde eu vou ter um metil e um propil, mas esse propil ele vira cadeia principal. Então nós vamos ter em ordem alfabética etil, metil, propanamida. Tudo bem? E aí nós temos a nomenclatura das amidas. Lembra que eu falei para vocês que a parte de nomenclatura para o Enem atual, ela não é tão eficiente. Né? O Enem ele não vem cobrando mais nomenclatura como gabarito de questão. As nomenclaturas a gente usa para fazer outras alternativas, outras coisas. Normalmente nós vamos precisar identificar essas funções. Então, utilizar a identificação de grupamento orgânico é o nosso carro-chefe nessa preparação para a prova do Enem, tá? Então, você precisa identificar o que é uma amina e você precisa identificar o que é uma amida. O próximo grupamento são os nitrocompostos. Então, o nitrocomposto ele vai ter o grupamento NO2 e esse grupamento NO2 ele precisa estar ligado a uma cadeia carbônica. Olha só. Então, eu tenho ali o NO. Lembrando que essa ligação do nitrogênio ela é uma ligação dativa, né? Porque o nitrogênio ele atravessa o seu octeto, ele ultrapassa o seu octeto, ele vai fazer 4 ligações e não pode. O nitrogênio é da família 5A, então ele só pode fazer 3 ligações, mas essa 4ª ligação ela aparece por meio de uma ligação coordenada covalente dativa, onde é apenas uma aproximação, né? Onde as nuvens de elétrons elas apenas se aproximam. Então a nomenclatura de um nitrocomposto ela vai ser dada pelo grupamento nitro mais o nome do hidrocarboneto. Então, olha, eu tenho só um nitrocomposto mais um carbono, então nós vamos ter um nitrometano. Eu tenho um nitrocomposto mais um anel aromático, então nós vamos ter um nitrobenzeno. Nós temos 3 nitrocompostos, aí na tela nós temos o nosso maior exemplo de um nitrocomposto, que é o trinitrotolueno. Então, essa molécula, pessoal, ela é a molécula do TNT. Né? Então, nós conhecemos isso do nosso dia a dia, nós conhecemos de filmes, de séries. Então, a molécula do TNT, que é um poderoso explosivo, ela é um nitrocomposto. Então, perceba que eu tenho 3 grupamentos nitro mais um tolueno, que é um metilbenzeno. Então, a nomenclatura do TNT, ela fica 2,4,6, que são as posições do grupamento nitro. Como são 3, eu utilizo o prefixo tri, e o metilbenzeno, ele é comumente chamado de tolueno, por isso que fica trinitrotolueno. Daí a sigla TNT. Então isso é a molécula de TNT. Agora você já sabe, já pode contar aí para os seus colegas o que é a molécula do TNT, tudo bem? Vamos seguir? Olha só, na tela nós temos aí algumas questões. Essa questão ela pode ser encontrada no nosso livro 2 de Ciências da Natureza, é a questão número 5. Ela vai estar lá na página 183. Vamos ver o que a questão está dizendo. Olha só. 2 dados dos antibióticos veterinários são a ampicilina e a oxotetraciclina. Ambos os medicamentos apresentam em sua estrutura as funções orgânicas. Olha só.
Nós temos aí na tela duas moléculas de dois medicamentos e o Enem vem fazendo muito isso, tá, pessoal? Então ele dá a molécula pra gente e ele quer saber quais são as funções orgânicas que tem nessa molécula, ok? Então, nessa molécula, o que é que nós podemos encontrar? Na molécula da ampicilina, nós temos amina, ó, o grupamento NH2, nós temos ácido carboxílico ali na ponta da molécula, nós temos a função amida, então nós temos, ó, na ampicilina, NH2, amina, amida e ácido carboxílico. Já na oxitetraciclina, o que nós vamos ter? Nós vamos ter fenol, nós vamos ter cetona, nós vamos ter enol, nós vamos ter amida, nós vamos ter amina, e aí a questão quer saber da gente qual das funções orgânicas são encontradas nas duas moléculas. Então, o que nós temos aí? Fenol e amina? Bom, na ampicilina, nós não temos o grupamento fenol. Nós temos amina nas duas, mas não temos o grupamento fenol. Lembra que o grupamento fenol é a hidroxila ligado ao anel aromático, que pode ser encontrado na oxitetraciclina. Logo no primeiro anel ali, você percebe a presença da hidroxila junto com o anel aromático. Amina e amida. Bom, nas duas moléculas nós temos a função amina e amida, né, pessoal? Então, dentro daquele ciclo quadrado, nós temos a amida na ampicilina e bem na extremidade da oxitetraciclina, nós vamos ter a função amida. Então, tá aí nosso gabarito, letra B, função amina e amida. Letra C, cetona em álcool. Nós não temos cetona na ampicilina, mas temos cetona na oxitetraciclina. Enol e benzeno. Nós temos enol na segunda molécula, mas não temos na primeira, na ampicilina. Álcool e ácido carboxílico. Nós temos álcool carboxílico na ampicilina, mas não temos na oxitetraciclina. Tudo bem? Então, nosso gabarito confirmadíssimo. Letra B, amina e amida. A próxima questão, ela vai dizer o seguinte, ó, essa questão é a questão número 6, também do nosso livro 2, tá? Ela pode ser encontrada na página 184. Ela vai dizer o seguinte, o ácido fólico, a folacina ou ácido piterol-glutâmico, também conhecido como vitamina B9 ou vitamina M, é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao complexo B, necessária para a formação de proteínas estruturais e hemoglobina. Então está aí a molécula do ácido fólico. Vamos ver o comando da questão. A estrutura do ácido fólico apresenta. Então, olha só, o que nós podemos encontrar aí no ácido fólico? Letra A, apenas um ciclo aromático. Olha, pessoal, nossa molécula tem ali, ó, 3 ciclos, né, aromáticos, 3 anéis aromáticos. Então, letra A, nós descartamos. Letra B, fórmula molecular C23H19N7O6. Olha só, esse tipo de alternativa de distrator, ele é bastante complicado porque você tem que contar todos os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio que tem na molécula para montar a fórmula molecular e comparar com a alternativa, ver se é isso que a questão está pedindo. Então, é um passo a passo muito demorado, muito trabalhoso, mas eu já fiz isso por vocês. Olha só. Então, quanto que é a fórmula molecular do ácido fólico? Olha só, ela não é C23, ela é C19H19N7O6. Então perceba que o elaborador da questão ele trocou apenas a quantidade de carbonos, né? O correto é C19 e não C23. A letra C, cadeia mista com função cetona. Bom, de fato a cadeia ela é mista, né? Ela é fechada e aberta. Porém, pessoal, ela não tem a função cetona, tá? Lembra que para ser a função cetona, a carbonila, que é a dupla O, ela precisa estar entre carbonos. Na molécula do ácido fólico, nós temos várias carbonilas, mas as carbonilas que estão aí, elas configuram a função ácido carboxílico e a função amida. Elas não estão entre carbonos, tá? Ou elas estão ligadas a uma hidroxila, ou elas estão ligadas a um nitrogênio. Letra D, 3 funções nitrogenadas, amina e amida. Então, o que eu tenho no ácido fólico? Eu tenho ali, ó, uma função amida bem no meio da molécula, né? Onde está aquela setinha preta, está ali a nossa função amida. E esses outros N's dentro do ciclo, intermediários, outros ciclos, representam a função amina. Então, está aí as nossas funções
amina e amida na molécula do ácido fólico, nosso gabarito então, letra D. E a letra E é só para confirmar 3 insaturações entre átomos de carbono. Não, né, pessoal? Tem várias insaturações, a nossa molécula tem, então ela não apresenta somente 3, ela apresenta mais insaturações entre átomos de carbono. Perfeito? Então, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma